Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas, então, ao nosso primeiro workshop, Harmonia para você e para o seu lar. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, colocando em prática mais esse sonho meu de compartilhar o conteúdo de Feng Shui, o conteúdo de harmonização de ambientes. Eu estou estudando e falando sobre esse conteúdo já tem para mais de 10 anos, então sempre faz muito sentido para mim trazer essas informações para auxiliar no processo de harmonização dos ambientes, que, é claro, reflete totalmente na harmonização de nós como seres, como pessoas, né? O objetivo é sempre ajudar os moradores na sua evolução, na melhoria, na comunicação. E esse workshop, então, tem o objetivo de trazer temas que vão trabalhar isso. Teremos convidadas que vão falar com a gente também, trazendo temas diversos para incrementar, para compartilhar, para trocar e para sempre entregar para vocês o nosso melhor. Então, hoje iniciamos o nosso primeiro workshop, que seja o primeiro de muitos e que vocês possam aprender muito e principalmente aplicar, tá? O objetivo é que vocês apliquem realmente esses movimentos e que seja assim de grande valia para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Erenice Franco, terapeuta, mentora, escritora. Estou há mais de 10 anos trabalhando com harmonização de ambientes e de pessoas. E hoje eu vou falar neste primeiro workshop sobre o Feng Shui clássico, né? O Feng Shui base, aquele que é a raiz de todos os processos de harmonização. Hoje nós temos infinitas formas de harmonização de ambientes, mas o Feng Shui é a base de tudo. Só para vocês terem uma ideia, o Feng Shui ele nasceu há mais de 3.000 anos atrás, os registros dele, né? E é sempre assim, sobre olhar para o ambiente de uma maneira diferente. Não apenas como casa, mas como um elemento que pode ser ajustado, melhorado, equilibrado. E o Feng Shui ele é muito mais do que se imagina, né? Existe muito do que foi colocado na internet. Feng Shui é colocar um cristal aqui, mudar a posição ali. E não, ele vai muito além disso, tá? Nós temos a tradução literal da palavra Feng Shui, quer dizer vento e água. E o resultado do Feng Shui é quando a gente começa a equilibrar esta dança entre o vento e a água. Quando o vento é calmo e bate na água de maneira suave, que a água possa se movimentar tranquilamente. Não quando há um grande movimento de vento que possa movimentar de maneira muito agitada a água. Precisa ter equilíbrio. Então, o Feng Shui vem disso, vem do equilíbrio entre os elementos, vem em criar suavidade para as coisas, para que isso possa refletir dentro de casa. E através dessa reflexão, através dessa energia ali, possa então trazer para nós esse equilíbrio também, tá? Então, Feng Shui é isso, é vento e água, que trabalha essa questão do equilíbrio sempre. E voltamos aqui, então, para essa imagem, que é uma imagem onde bastante conhecida, né, desses círculos, que eles são a base, né, do equilíbrio, o yin e o yang, que é justamente colocar as coisas em equilíbrio. E o yin e o yang são os dois lados da moeda. É o lado sul versus lado norte, é o quente versus frio, é o aberto versus o fechado. Tudo é baseado na luz e na sombra. Da mesma forma, nós, como seres humanos, temos as luzes e as sombras. Nós temos o nosso lado que nos põe para a sombra, sim, e nós temos o nosso lado que deixamos brilhar. Então, Feng Shui nada mais é do que uma forma de promover o equilíbrio entre o yin e o yang, que é a luz e a sombra, tá? Então, todos os processos de Feng Shui têm base nisso.
no encontrar este equilíbrio de alguma forma. É assim que ele funciona sempre, tá? A base do Feng Shui sempre é essa, buscar este equilíbrio das coisas, tá? De qualquer coisa, não necessariamente só da casa, mas a casa é como se fosse um princípio, é um princípio. Então, quando a gente começa a estudar o Feng Shui, sai dessa coisa de apenas harmonizar os elementos, as coisas, a gente começa a entender que ele é sobre a vida, sobre buscar meios de equilibrar, de nós estarmos em equilíbrio, tá? Para que as coisas que nós reverberamos sejam também equilibradas, de tal forma vai atrair coisas também equilibradas, né? E aí a gente já conecta assim com a lei da atração. Se eu tenho equilíbrio dentro de casa, dentro de mim, tudo que eu vibro vai ser de maneira equilibrada, logo o que vai vir para mim também é de maneira equilibrada. Então faz muito sentido a gente levar esses conceitos assim para a vida, para tudo que a gente faz, porque ele vai trazer um resultado incrível. E dentro assim do conceito mais popular do Feng Shui, que é mais conhecido na internet, digamos assim, nós temos que os 5 elementos primordiais devem estar em equilíbrio. Esses 5 elementos primordiais, madeira, fogo, terra, metal e água, devem ter um caminho, tá? Eles têm um caminho correto para que eles possam se harmonizar. E a nossa função, como moradores da casa, é criar este caminho através dessa organização física, para que esses elementos possam se comunicar adequadamente. E quando a gente fala aqui em madeira, fogo, terra, metal e água, não é especificamente só isso. Não quer dizer que madeira seja só madeira, que fogo seja literalmente fogo, ter que colocar o fogo lá dentro de casa. Não quer dizer que eu tenho que colocar um pote de terra dentro de casa. Esses elementos são só a base, só que eles são representados por uma grande quantidade de outros, digamos assim, outras características, como as cores. Então, eu posso representar um elemento fogo sem ter nenhum fogo dentro de casa, mas tendo a cor vermelha, tendo objetos pontiagudos, tendo objetos como plástico. O plástico é um elemento fogo, olha que interessante. Então, assim, é uma forma bem diferente. Não é que literalmente a gente precisa ter madeira, fogo, terra, metal e água dentro de casa, mas a gente ter elementos que representem esses outros elementos. São características que representem esses outros elementos, tá? E aí, essas características são cores, sons, órgãos do corpo, todos os órgãos do corpo têm uma característica de um elemento, direções cardeais, planetas, sabores, aromas, tudo isso leva a um tipo de elemento. E por que eu estou trazendo isso? Para a gente aprender que não precisa necessariamente eu colocar, porque lá naquele ponto diz que tem que colocar elemento água, então eu vou encher lá, vou colocar um aquário, vou colocar só o vidro, né? Que o vidro é água, então eu vou colocar um monte de vidro. Não. A gente pode colocar o Feng Shui de uma maneira muito mais sutil dentro de casa, sem necessariamente trazer esses elementos reais, mas sim trazer apenas a representação deles. Fica mais sutil, fica mais agradável. Você não precisa ter na sua casa parecer que tem Feng Shui. Tá? Tem gente que gosta de colocar, encher de coisa. Eu, por exemplo, não sou dessas. Eu aplico, sim, mas de uma maneira muito discreta. Não precisa todo mundo ficar sabendo, tem gente que não gosta também. Então, a gente respeita eles, coloca ali, ó, de uma maneira velada, de uma maneira tranquila, e isso vai trazer, sim, os benefícios, tá? E aí, por que a gente tem que fazer essa dança entre os elementos? Porque nós temos 2 ciclos. E os ciclos são construtivo e o destrutivo. O nosso objetivo é colocar tudo de maneira construtiva.
Criar um caminho que gere equilíbrio. Se eu coloco no destrutivo, é onde começa a acontecer aquele monte de coisa dentro de casa que a gente não quer, tá? E como que a gente faz para ter esta construção? É só gravar essa historinha que eu vou contar para vocês agora. Nós temos os 5 elementos: água, madeira, fogo, terra e metal, certo? Sim. Com a água, nós alimentamos a madeira. Sim, a água nutre a planta. A planta cresce. Essa se torna madeira. Mas para que o fogo cresça e nasça, é necessário que a madeira seja queimada. Então, nós utilizamos da madeira para alimentar o fogo e assim construir a chama. Quando a madeira é queimada e se transforma em fogo, ela, no fim das contas, se transforma em cinzas. As cinzas desta madeira alimentam a terra. Alimentando a terra, nutrindo a terra com as cinzas da madeira, eu dou à terra minerais suficiente para que ela produza o metal. E então a terra produz o metal. E dentro da terra é onde se forma e tem também os elementos para produzir a água. E assim nós construímos um ciclo construtivo. A água nutriu a madeira, que alimentou o fogo, que gerou cinzas para a terra gerou o metal, e o metal e através da terra e do metal é gerada, então, a água, que gera esse ciclo. E por que é tão importante essa historinha? É uma historinha tão curtinha, mas ela define toda a base do Feng Shui, tá? Define toda a base do Feng Shui. Porque dentro da nossa casa, a gente tem que colocar esses elementos em equilíbrio. O ideal seria que dentro da minha casa eu tivesse todos esses elementos, ou dentro de cada cômodo eu tivesse todos esses elementos. De preferência, assim, neste ciclo, igual uma rotação de um relógio, fazendo dentro do ambiente essa continuidade em ordem. Se eu tenho um elemento madeira aqui, logo em seguida eu posso ter um elemento metal, depois eu vou ter um elemento terra, depois, enfim, eu vou criando o caminho, tá? Agora, se eu coloco de maneira errada essa distribuição dos elementos dentro de casa, eu começo então a destruir todas as informações, gerando então o ciclo destrutivo, que é a madeira vai consumir a terra. Sim, porque a madeira ela está na terra e ali ela vai tirar de dentro da terra os recursos. Então a madeira consome a terra. A terra represa a água. Quando a gente derrama água na terra, ela é totalmente sugada. A água também apaga o fogo, a água destrói o fogo, a água não alimenta o fogo. O fogo, por sua vez, derrete o metal. Não há metal que resista ao poder do fogo. E o metal corta a madeira. Então, quando a gente for distribuir os elementos dentro de casa, a gente tem que lembrar dessa historinha, para colocar a sequência deles seguindo esta ordem. Se aqui temos madeira, na sequência a gente precisa de terra. Aliás, eu tenho alimento água, depois na sequência eu venho com a madeira, depois eu venho com o fogo, com a terra e com o metal, e assim sucessivamente, tá? Parece um pouco complicado agora, e tá? Eu sei que é uma historinha que eu falei aqui, que é uma historinha fácil, mas ela tem um conceito muito amplo, porque quando você vai aplicar dentro de casa, você fica, meu Deus, qual que é o elemento X, qual que é o elemento Y? Então, assim, isso aqui é tema para um curso. E eu estou dando aqui 10 minutinhos para vocês. Então, o que eu vou fazer para vocês? Tenham isso em mente para usar assim lá mais para frente. Mas eu vou facilitar bastante para vocês agora com o que eu vou trazer na sequência, que é o que vai ajudar muito
a vocês harmonizar os ambientes, qualquer ambiente, e vocês sim poderão dizer, olha, eu estou aplicando Feng Shui na minha casa, sem precisar de uma consultora, sem precisar de complicação. Aqui é só uma ilustração disso tudo que eu falei, onde nós temos a representação, né? Por exemplo, a água, como eu disse, não é só água, mas a água é representado pelos movimentos, por objetos com movimentos, pela cor preta, pela cor azul, pela cor petróleo, pelo vidro com ondas, tudo isso representa a água, além, é claro, da própria água, que alimenta, então, a madeira. Aqui, a madeira é representada pelo azul, pelo verde turquesa, por todos os elementos, como um tronco, por exemplo, um prédio alto é feito, ele representa um elemento madeira. Enquanto uma casa mais baixa, essas casas onde tem a cobertura toda plana, assim, ela representa a terra. Então, cada formato também representa um elemento diferente. E aí nós temos aqui o fogo no topo, então, que ele é o vermelho, ele é tudo que é pontiagudo, ele é tudo que corta, que queima. Descendo, nós temos o amarelo, que representa a terra, amarelo, o marrom, o quadrado. Descendo aqui neste ciclo, nós encontramos, então, o metal, que é representado pelo branco. A cor do metal é o branco, o que representa, então, elementos, casas, ambientes que têm muita cor branca ou cinza, também é a cor do metal. É uma casa mais fria, é uma casa mais densa, é uma casa mais pesada. Porque você acha que está colocando uma cor, é claro, vou deixar a casa toda leve. Não, mas você está enchendo de elemento metal. Por isso, volta-se a necessidade de ter o equilíbrio. Não é só branco. Apesar que vocês estão vendo uma parede toda branca aqui, mas é que eu tenho vários elementos coloridos aqui na minha sala. Então, só para vocês terem uma ideia. Tem um elemento branco ali, mas olha as minhas poltronas. São amarelas. Então, justamente para a gente fazer o equilíbrio. Se eu estou com uma cor mais fria na parede, eu trago uma poltrona quente para aquecer a energia do ambiente, tá? E assim a gente vai criando o equilíbrio. Mas vamos facilitar ainda mais. Trouxe aqui para representar também para vocês. Talvez vocês já tenham visto falar do Feng Shui e visto o Baguá. E por que do Baguá? Na história do Feng Shui, existe uma lenda em que, milhares de anos atrás, surgiu uma tartaruga na beira de um rio, e essa tartaruga trazia no casco alguns riscos. É claro que essa tartaruga aqui que eu consegui não é exatamente a que eu queria, mas ela trazia nos cascos, segundo a lenda, essa imagem aqui, essas sequências de riscos, tá? O que são esses riscos? Esses riscos aqui que vocês podem ver, nenhum se repete, não é aleatório, tá? Eles são todos baseados nessa sequência que foi encontrada no casco desta tartaruga, e eles são chamados de trigramas. Com esses trigramas baseados nessa informação, são formados, então, toda a base da parte de equilíbrio de qualquer coisa. Esses 8 trigramas que vieram aqui geram 64 hexagramas, e baseado nesses 64 hexagramas, a gente tem, digamos assim, explicação para tudo. E essa informação que eu estou falando para vocês é baseada neste livro aqui, que é o livro do I Ching. Esse livro, ele traz a tradução de cada informação. Só para vocês terem uma ideia, ele funciona como um tarô. A gente, por exemplo, eu estou com alguma situação muito crítica. Eu abro aqui, exatamente, assim, aleatoriamente, e eu vou cair num trigrama. Quando eu caio nesse trigrama, ele vai me dar a informação que eu preciso para trabalhar a situação. Ele é muito forte, a informação dele, tá? Então, todo Feng Shui, ele vem dessa base. Esse é o conceito que gerou o Baguá
que gerou a questão das direções cardeais, que gerou todos os conceitos que existem hoje de Feng Shui. Tudo veio através dessa lenda, desta tartaruga que trouxe no casco impresso esses 8 trigramas que depois, combinados, viram 64 hexagramas, que é onde tem as respostas para tudo. Mas eu vou deixar bem mais fácil para vocês. Só estou trazendo essa informação aqui para vocês entenderem o tamanho da dimensão que é, né, todo esse conceito do Feng Shui. Mas como que vocês podem aplicar em casa? Eu falei que ia ser fácil, e vai ser. Dentro do Feng Shui, talvez vocês, né, buscaram alguma informação, e quando você procura na internet, você busca lá, eu quero saber como harmonizar com Feng Shui. E aí tá lá. A escola do chapéu preto indica que faça assim. A escola das formas indica que faça assim. A escola dos animais celestiais indica que faça assado. A escola do Bazai, a escola do Estrelas Voadoras. Gente, existem. Eu ouvi de um mestre de Feng Shui que existem mais de 300 Feng Shuis disponíveis, que são as escolas de Feng Shui. Cada uma é diferente uma da outra e todas estão certas. Isso é o mais legal, que eu acho que todas estão certas e a gente se adapta àquela que encaixa com a gente. Por que todas estão certas? Se você seguir, estudar uma dessas escolas, isso fizer sentido para você, é o que encaixa com você e é o que vai dar certo, tá? Só que uma coisa que todas elas trazem de maneira muito forte é adapta sim à modernidade, né? Porque não dá para eu levar literalmente a ferro e fogo as informações que foram ensinadas lá 3.000 anos atrás, agora, nos tempos de agora. Não dá para ser literal. Então, eu preciso sim ter muita adaptação. Aí, como que eu consigo ter isso aqui no meu dia a dia? Seguindo algumas bases, com essas bases eu adapto. E é sobre uma dessas bases que eu vou falar para vocês, que é o que vocês vão conseguir colocar na casa de vocês, e sim, melhorar muitas coisas, que é a escola dos animais celestiais ou animais sagrados, tá? Tem algumas literaturas que falam animais celestiais ou animais sagrados, é a mesma coisa, e ambos estão corretos. E ele tem uma base em 5 animais também. Nós temos 5 elementos e aqui também falamos sobre 5 animais. E os animais que representam essa escola do Feng Shui é a tartaruga, tá? Tartaruga negra, que representa o norte, o dragão verde, que representa o leste, o tigre branco, que representa o oeste, a fênix vermelha, que representa o sul, e a serpente amarela, que representa o centro. Baseado nas cores, a gente já sabe, então, se nós temos uma tartaruga negra, ela representa a água. O dragão verde representa a madeira. O tigre branco, ele é metal. Fênix vermelha é fogo. E serpente amarela é a terra. Então, cada um desses animais nada mais é do que a representação também dos elementos do Feng Shui, tá? Mas não precisa de muito conceito, não. Vamos facilitar. A ideia é a seguinte: toda e qualquer posição que eu estiver dentro da minha casa ou local de trabalho, eu deva sentir e visualizar, imaginar a presença desses animais ao redor de mim. Mas não literalmente os animais, mas de forma que eles estejam representados por objetos, paredes, plantas, móveis. É como se eu precisasse ilustrar esses animais de alguma forma. Vocês estão agora diante do computador, né? Sentado diante do computador ou celular. Vocês estão olhando para a tela. Então, vocês estão de costas para algum lugar.
Nessa imagem que está compartilhando com vocês, ela representa como que seria essa distribuição dos animais ao redor de nós, para a gente usar deste recurso. Então, imagine que você está olhando para algum lugar. Na minha frente, eu preciso ter a fênix. A fênix sempre vai estar na minha frente. Por quê? A fênix é o elemento de visão. Ela me leva para frente, ela me faz ter visão de futuro, tá? Potencial, toda a parte de olhar, projetar, pensar, sonhar, almejar, tá lá na frente. E essa visão é feita pela fênix. Se eu estudo, trabalho, sento diante de uma parede, estou colada na parede o tempo todo, isso quer dizer que a minha visão está bloqueada e eu não consigo ter. É como se meus sonhos começassem a diminuir, ruir, sumir. Eu preciso ter visão de futuro, tá? Então, comecem a observar aonde vocês sentam para estudar, para trabalhar, onde vocês sentam para passar o tempo. Vocês têm uma visão de fora? Essa é a função da fênix, dar visão. Nas nossas laterais, conforme essa imagem, eu tenho a presença do tigre e do dragão. Tigre e dragão são elementos de proteção, tá? São elementos de proteção, é como se eles estivessem dando retaguarda para mim, tá? Além de me proteger, eles estão me dando retaguarda. E o dragão, ele está muito vinculado à questão de crescimento, criatividade, força e prosperidade. Então, ter elementos nas suas laterais que representem o dragão é muito de crescer, sabe? De sentir que é capaz, possível, permitido, honrado, digno, merecido, você fazer aquilo que você quer. O dragão, ele traz isso, tá? Essa é a energia do dragão. Por outro lado, o tigre, ele traz a força, ele traz a vontade de fazer, junto à vontade de crescer do dragão e a vontade, a coragem de fazer do tigre, que o tigre é isso, ele é força, ele é coragem, tá nem aí porque tá na frente, ele vai. Aí a gente consegue ter um potencial de tô com os meus sonhos liberados, tenho aqui a segurança de alguém que quer fazer algo e alguém que vai fazer algo. E aí a gente vai lá e faz, e desempenha o nosso papel, tá? E por outro lado, mais um elemento, a tartaruga fica na nossa retaguarda. Ela vem, fica cuidando do que está atrás de nós. Ela cuida do que do que fica, do que vem por trás. Na verdade, a gente não quer que venha nada por trás. Então, a tartaruga, ela traz muito dessa proteção, que é para a gente não sentar, por exemplo, com uma janela atrás, tá? Porque estar com uma janela atrás representa que eu não tenho elemento tartaruga agindo, tá? Mas como que eu vou usar isso dentro da minha casa? Olha que maneira super simples de vocês entenderem isso. Como que eu vou entender tudo isso que eu falei, que parece ser difícil, complicado, chato, né? Através de uma cadeira, uma simples cadeira. Essa cadeira vai facilitar tudo para a gente. Quando a gente quer aplicar este Feng Shui, essa escola de Feng Shui dentro de casa, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu ambiente, tá? Você entra lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, e imagina que este cômodo é uma cadeira, onde a parte onde você vai estar olhando é sempre a parte da porta, tá? Então, se eu sentou, eu estou aqui numa cadeira, tá? Imagina que você está lá na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto. Esta cadeira deve estar direcionada de maneira que na minha frente eu veja a porta. Por quê? Porque aí na minha frente eu vou ter a liberdade de visão da fênix, tá? Ou, mais para frente eu vou trazer outros detalhes, mas primeiro pega isso. A fênix está liberada. Então, eu posiciono essa cadeira lá no meu quarto, no qualquer cômodo,
Imagino que aqui eu tenho que construir essa estrutura. Na frente está liberado, ter proteção nas costas, por isso que a gente tem aqui o espaldar das cadeiras, todos, né? Tem a parte no encosto do espaldar, para dar a proteção nas costas e nas laterais. Então, é como se esse encosto de trás representasse a nossa tartaruga e as laterais, aqui os apoios de braço, estão representando o dragão e o tigre. E na parte de baixo, que eu não falei anteriormente, mas deixa eu falar agora, ele fica representando a serpente. Como assim a serpente? Onde que entra essa serpente? A serpente, não leve para o lado negativo, parece ser ruim, mas não é. Nesse caso, ela vem apenas para simbolizar movimento. É como se tô lá no meu quarto, mas o quarto está tão apertado que eu não consigo nem me movimentar. Aí você não tem uma presença de uma serpente. Porque é como se ela vai entrar no seu quarto, ela vai para onde? É tanta coisa que ela fica, sabe, emperrando, ela não consegue. Eu preciso ter um local em que, colocando todos os elementos do meu quarto, todos os móveis, eu vou ter a visão da porta, eu vou ter proteção nas laterais das paredes, eu vou ter a proteção atrás de parede e eu vou ter no solo a opção de me movimentar. Essa é a função da serpente. Ter movimento, poder caminhar. É só isso. Aqui, nessa imagem, representa tudo isso. Dragão e tigre nas laterais, serpente no meio para ter o movimento. A nossa fênix na frente, ela está aqui embaixo, mas é porque é para representar que ela está mais à frente, né? Tendo a visão da porta. E a tartaruga lá atrás. Se em todos os movimentos vocês conseguirem colocar isso, vai ser muito fácil vocês fazerem as harmonizações, tá? Mas na prática, Erenice, facilita, vou facilitar. Imaginem que vocês moram em uma casa ou um apartamento, o conceito é sempre o mesmo, mas olha na casa de vocês. Olhem na casa de vocês agora. Imaginem que vocês estão dentro da casa, olhando para a rua, tá? Como que é a parte de fundo da casa de vocês? Ela tem um campo de proteção, e esse campo de proteção pode ser representado pelo muro, por a presença de árvores altas, grandes, a presença de qualquer coisa que possa ser um pouquinho elevado a ponto de você sentir segurança. Na sua casa tem isso? Nas laterais, você tem a presença desse dragão e desse tigre, que pode ser representado também pelos muros ou por árvores. Aí, no caso, eu indico ter árvores do lado do dragão maior que as do lado do tigre, tá? Sempre nessa proporção. E como que eu vou saber qual que é o lado do dragão e qual que é o lado do tigre? Você de frente para casa, o tigre vai estar na sua direita e o dragão na sua esquerda. Sempre. Tigre, direita, dragão, esquerda. Então, sempre quando você quer descobrir que posição que eu vou colocar, onde que fica o elemento maior, onde fica o elemento menor, é você se colocar de frente para a porta e ali você vai ver. Aqui na minha direita vai ter o tigre, então eu vou colocar as coisinhas um pouquinho menor. E na minha esquerda eu posso colocar os elementos maiores que representam o dragão. E é nessa proporção mesmo. Quando você vê algum filme que fala de dragão, o dragão não é nunca pequeno, o dragão é sempre grande, né? Já o tigre não, é sempre aquele mesmo tamanho. Então, do lado esquerdo, da posição dos seus cômodos, podem colocar as coisas maiores, como, por exemplo, um guarda-roupa, tá? E a cômoda ou penteadeira, tal, pode ser do outro lado. Então, são nesses momentos que a gente vai conseguindo harmonizar, tá? Mais para a prática ainda. Vamos lá.
Imagine aí a presença, então, deste terreno onde tem a casa de vocês. Tem esses elementos presentes, representados na casa de vocês? Tem a presença de muro, ah, ou de outras casas que possam ser maiores, que você possa dizer, ali tem um dragão que cuida de mim? Por exemplo, aqui na minha casa, olhando, a frente da minha casa é para lá, né? Do lado aqui eu tenho um muro, do lado tem um muro, dos dois lados eu tenho casas. Os muros são iguais, porém, do lado de lá, que é o lado esquerdo, por conta do desnível de terrenos, aquela casa acaba se tornando um pouco mais alta que a minha, tá? O que para mim é uma grande vantagem, porque aquela casa, representa o meu dragão. Já a casa da minha direita, ela é um pouco mais baixa, representa o tigre. Então, eu tenho esses dois elementos em proporção correta. Aquela casa lá, tá o dragão maior, o tigre menor, estão presentes. O que que descompensa? O que que não é legal? Ah, eu tenho uma casa em que, de um lado, tenho uma outra casa que tem moradores, e do outro lado é um lote vazio. Aí descompensa muito, tá? Aí você teria que subir um pouco o muro aqui para tentar gerar o equilíbrio, tá? Mas vamos trazendo para dentro de casa. Olha essa foto aqui que eu trouxe para vocês. Temos uma sala normal, uma sala. Não é normal, né? Uma sala bem chique. Mas o que que eu quis trazer para vocês? Aqui eu tenho duas cadeiras. Olhando para essas cadeiras, eu tenho uma cadeira na esquerda e uma cadeira na direita. Qual dessas duas cadeiras representa uma pessoa que vai estar se sentindo mais segura? A do meio? Não, nós temos uma na Mais direita e uma na perto do esquerda. armário, né? Ah, o que que tem no meio? No meio É é uma a mesa? mesinha. Ah, pensei que era uma cadeira. Hum, eu acho que da esquerda A da esquerda vai estar mais segura? é porque do outro lado tá a janela, você falou, né? Exatamente. Exatamente, é bem isso. Em uma sala onde nós temos aqui essa distribuição, se fossem sentar duas pessoas aqui para ter qualquer diálogo, sempre a pessoa aqui que está sentada na cadeira dessa próxima janela, ela vai estar se sentindo mais insegura. Ela pode não expressar isso ou nem perceber, mas pelo fato de ela estar próxima da janela, ela não tem a presença da tartaruga, que é diferente da outra. A outra tem uma parede grande atrás, tá? Ela tem uma estande ali, ela tem uma parede maciça. Então, sempre quando vocês forem se sentar para principalmente para estudar, para conversar com alguém, ter uma conversa difícil, não se posicionem de costas para a porta, muito menos de costas para a janela. E agora tem uma janela atrás de mim. Eu tô vendo. Por quê? Justamente porque se a gente. Vamos ter uma conversa difícil, uma conversa que eu preciso estar bem centrada. Eu vou usar todos os elementos possíveis. Você vai lá e se posiciona uma cadeira aqui. Atrás, esteja 100% fechado. E dos lados também. Então, esses detalhes que vocês precisam começar a ter percepção, tá? Para colocar a sua casa em ordem, para que não deixe ninguém em um local de, digamos assim, perda, né? Eu vou colocar lá meu filho sentado sempre de costas. Só que, é claro, se a gente for escolher entre pais e filhos né, tem que colocar alguém de costas, você vai colocar o seu filho de costas. Porque a energia do filho também vem do pai e da mãe, tá? Então, pai e mãe precisam estar mais forte para passar energia para o filho. Essa é a ordem. Sempre a gente respeita muito a hierarquia, né? Porque às vezes você começa. Tem uma história bem interessante que uma cliente estava com muito problema com o filho muito rebelde, o filho
sempre querendo muito tomar o lugar do pai e da mãe, sabe? Sempre, 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 sempre. Só que, ok, fiz uma visita, olhamos, aí eu perguntei, onde que seu filho dorme? Ah, ele dorme aqui, que era no quarto do casal. Então, ele já estava tirando força do casal. Aonde que ele senta para assistir TV? Ah, ele senta aqui, nessa poltrona maior, que era, digamos assim, a poltrona do pai. Ele sentava na poltrona do pai. Aonde ele senta para comer? Ah, é na ponta da mesa. Então, assim, todas as posições na casa que deveriam ser do pai ou da mãe, que são as lideranças dentro da casa, foram deixadas para o filho. O filho cresce de tal maneira que ele se sente empoderado. E ele vai começando. Não é que ele quer tirar a posição do pai e da mãe, mas ele foi colocado ali. Então, ele começa a agir daquela forma. Tá? Então, é importante vocês estruturar a casa, de escrever a casa, isso é um processo de escrever a casa mesmo, de maneira que vocês saibam o que vocês querem para vocês, tá? Então, aqui, trazendo mais para a prática. O que devemos evitar com tudo isso que eu trouxe para vocês? Cabeceira vazada. Por que evitar? Porque se eu tenho uma cabeceira vazada ou não tenho cabeceira, eu não tenho a presença da nossa tartaruga. Então, eu vou dormir, acordar, sempre ter uma vida, um sentimento de estar insegura. Ela gera muita insegurança o fato de eu não ter cabeceira, ou ter cabeceira vazada, ou ter cabeceira na janela, tá? Então, eu te tenho aqui uma foto de uma cabeceira vazada e uma foto de uma cama com a cabeceira debaixo da janela, que não é legal, gente. Não é legal. Muda a posição da cama. Da mesma forma, não é legal eu ter uma cama encostada na parede. Por quê? Ah, mas ali vou ter um dragão forte ou um tigre forte. Sim, mas você não tem a circulação da serpente. Então, cama sempre deixa um espaço na lateral. Mesmo que o quarto for um pouco apertadinho, tem que deixar espaço na lateral. Tá? Por quê? Porque a gente daí tem todos os elementos. E isso é o que gerando o equilíbrio. Tá bem? Aqui, trouxe mais alguns exemplos, então Berenice, tá me ouvindo? pode falar. Oi? Assim, então, como será que a Fênix, né, que tem que estar à frente, né? Então, ela selecionada o certo para a porta, assim, para frente, ou não? Repete que eu não entendi. Você tá me ouvindo bem ou tá baixo? Estava falhando um pouco. Eu quis dizer que a posição da cama, ela tem que ser voltada para frente, como se fosse a Fênix, para a porta, ou não? Isso. Eu vou ilustrar aqui para vocês, tá? Ó, eu vou começar aqui então pela sala que está na sequência. Olha essa sala aqui. Normalmente, sala, hoje em dia a gente tem muita sala integrada, muita sala aberta, mas vamos imaginar que uma sala tradicional eu tenho uma porta de entrada, entrei na sala. Uma sala que tem uma janela e uma porta. Nós temos aqui, ó, essa poltrona onde nessa primeira imagem aqui ela está posicionada, deixa a pessoa sem visão da porta. Então, ela não. Essa pessoa aqui está sentada de costas para a porta. Ela não tem visão, tá? Então, ela não tem fênix. Então, essa posição não é legal. Na outra visão, na outra imagem, nós temos uma pessoa que tem a visão da porta, sim, porém, ela não tem a proteção das costas. Tá? Então, é uma outra forma de posicionar também aqui, mas não é legal, tá? Mas como que eu posso fazer então? Olha aqui, invertemos. Coloca a pessoa de frente para a porta, tá? Para ela ter a visão da porta e ter ali a posição da janela de maneira adequada. Ou invertemos também a outra posição, colocando a TV perto da janela, mas a pessoa numa posição que ela continue tendo a visão e proteção.
tá? Então, isso é colocando na prática aquela posição desses elementos. Você sempre posicionar dentro da sua casa. E imagina assim, o local que você vai ficar mais tempo. Porque a gente senta, tá, caminha, não Eles dá, vão voltar a sentar aqui? a gente não Vão vai voltar a ficar. sentar aqui eles? Vão assistir aqui uma coisa de Feng Shui que eu entrei aqui no negócio e a live é hoje à tarde, mas vai ficar gravando. Vamos mutar Aqui é a aqui. posição da sala, ó. Você nunca, agora passou. Você tem que estar sempre de frente, olhando para a porta. Nunca sentar Como é que de eu muto? costas para a janela. Ah, tá. Só para fechar o áudio dela aqui. Tá? Então, sempre se posiciona. Opa, avancei. Sempre se posicionar de maneira que você possa ver o que está na frente e ter a proteção aqui nas costas. Isso considera um local em que você permanece por mais tempo, que é o local que eu vou sentar para estudar, para trabalhar e para dormir, tá? Porque o resto do dia a gente vai estar circulando, tá? Então, assim, mas o tempo que eu paro, o tempo que eu vou estar parada, dormindo, eu tenho que estar numa posição boa, tá? Vamos ver o quarto aqui, então. Trouxe 3 imagens aqui para vocês verem o quarto. Nessas imagens, o que que a gente tem? Ilustrei de 3 formas aqui. Primeiro, nunca coloque uma cama de quina no quarto. Ter este vazio atrás aqui da cabeceira, tá? Simboliza que eu não tenho a minha tartaruga. E cria um vazio que não é saudável. Então, não deixem as camas assim de quina para o quarto. Mesmo que ela tá de frente para a janela, de frente para a porta. Tá? Ela estaria correta pela posição da porta e da janela, mas não está correta por deixar esse vazio lá atrás, tá? Aqui nessa debaixo do meio, nós temos A uma. cama tá de frente para janela, não tem então? Oi? A cama ficar de frente para a janela, tipo, posicionada com a janela na frente. Não tem problema. Pode ser, mas é melhor que ela fique posicionada na frente da porta, tá? Aqui nessa aqui, debaixo do meio, nós temos uma cama que está totalmente sem visão da porta. Então, não tem visão. Mesmo, e também está errado por estar encostada na parede. Tá? Então, são 2 erros nessa imagem aqui. Nessa imagem do canto superior, na direita, nós temos uma janela, uma cama que está de frente para a porta, o que estaria certo, porém, ela está encostada na parede, muito próximo da janela. Então, não ficaria legal, tá? Agora, olha as opções para esse formato de quarto. Lá na parede do lado de frente para a porta e do lado da janela, sim, de uma maneira afastada, ou na outra parede em que esteja ali também de frente para a janela e com visão da porta. Então, aqui eu tenho 2 posições para esse formato de quarto. Sempre vamos priorizar, principalmente, ficar com a visão da porta e fugir à cabeceira da janela. Esse é o objetivo, assim, principal que a gente tem que ter. Fugir à cabeceira debaixo da janela e ter uma visão da porta. E essa visão da porta qual é? É quando eu estou deitada. Estou deitada, consigo ver a porta, consigo ver quem vem de lá? Consigo. Ah, então bacana, essa é a melhor posição, tá? Então, sempre a gente vai priorizar isso. Agora, eu quero que vocês façam um exercício de aplicar esta dinâmica, tá? Não vamos fazer em todas as áreas da casa, mas vocês aplicar essa dinâmica em um dos cômodos da casa de vocês. Vocês podem pedir para vocês trazer papel, caneta, lápis, né? Para a gente desenhar um pouquinho agora. Então, eu quero que vocês façam essa atividade. Desenhem aí, rabisquem, tá? Um cômodo da casa de vocês e vejam se está correta esses posicionamentos. Não precisa ser milimetricamente, mas vocês lembram de um cômodo de vocês, e aí vocês rabiscam ele e vão ver se está correto isso. Vou fazer o meu aqui também do meu quarto, tá?
Ó, pode ser bem simples, tá? Não sei se está dando para ver aqui. Esse é o aqui da minha casa, bem simples, só rabisquei aqui o meu quarto. E, assim, o meu quarto, só para vocês terem uma ideia, eu só tenho a cama e as mesinhas de cabeceira. Eu não tenho nada mais. Por eu ter o closet, então não coloco nada no meu quarto. Meu quarto, eu sigo bem à risca aquela mais menos é mais. Não coloco no meu quarto, é isso. Porque para mim o quarto só tem duas funções: dormir e namorar. Então é para isso que ele é feito. Nada além disso. Com isso, a gente preserva a energia do ambiente, tá? E ajuda no casal, ajuda no relacionamento. A gente tem. Quando você evita de levar coisas para o quarto, você evita também de levar coisas para o relacionamento. Tá? Um quarto entulhado, cheio de coisas, é como se você estivesse metendo um monte de coisa no seu relacionamento, coisas que talvez não sejam necessárias. Tá? Então, é uma coisa bem interessante de se pensar. Conseguiram desenhar um cômodo? Eu fiz um desenho aqui, não sei se vai dar pra ver. Já deu pra ver que tá tudo errado. Você percebeu que está errado? É. Esse é o mais importante. Perceber onde está o erro e fazer os ajustes. Não, que eu fiz aqui no quarto onde eu tô já. E Aham. como você falou, a porta, ela fica aqui no canto. Tipo, a porta fica aqui no canto, aí tem o guarda-roupa, tem uma cômoda aqui do meu lado, né? Aí tem Uhum. uma janela atrás de mim, como você viu. Aí tem outra janela aqui do lado e tem a TV na frente, né? Aí Então, você falou que a cama não pode ficar perto da janela, né? Então eu tô pensando em como poderia arrumar a cama, assim, pra ficar mais pra frente da porta. tá. Nesses casos, como você tem duas janelas, é um pouco É. complicado mesmo, tá? Porque você E é grande em cima, né? é, você vai ter que, a gente vai ter que fazer um ajuste aí. Primeiro, você vai priorizar a visão da porta. Então, Aham. veja o local em que a tua cama te coloca. Você deitada com a melhor visão da porta, tá? Hum. Depois, mesmo assim, não vai dar, minha cabeceira vai ficar, então, na janela. Aí você vai ter que pegar e fazer uma cabeceira bem grande, Hum. tá? Se eu não tenho como fechar a janela, para me trazer esse instinto de proteção, aí investir numa cabeceira grande é um recurso mais apropriado, tá? Uma cabeceira não pode ser vazada, ela vai ter que ser uma cabeceira maciça, firme. Pode ser envelopada, pode ser qualquer material, mas desde que você saiba que tem a janela, mas entre você e a janela tem uma cabeceira. Aí você consegue ter essa proteção, entende? Então, prioriza sempre a visão da porta, depois, em segundo plano, posição, é a posição com relação à janela. E aí, se não tem como fugir de uma janela atrás da cama, cabeceira, Ok. tá? Porque daí a cabeceira vai fazer essa representação da sua, é, da Segurança. tartaruga, tá bem? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês com relação ao nosso Feng Shui, tá? Era para ser 45 minutos, já estamos com 1 hora. Passa super rápido. Tem uma pergunta aqui. Ah, veio uma foto aqui, ó, da Isabela. Eu fiz mais ou menos assim enquanto você foi falando. Ansiosa, né? Eu já fui ouvindo e fui tentando mexer no que eu conseguia. Mas dessa posição aí, Isabela, você vê a porta? A porta está aqui onde você tirou a foto? Sim, exatamente. A porta está de onde eu tirei a foto. Então está perfeito. Ai, que bom! Acho que eu fui aprendendo e fazendo. Não, ficou super certo, ó. Porque você tem ali na lateral, dá para ver que tem uma cortina, então deve ter a janela. Você Sim. afastou ela da porta, aliás, da parede. Só uma coisa aqui. Hum, Você é casada? sim, Tá. Eu tô vendo aqui só uma mesinha tem de duas.
Não as tem duas? cor. Tem. Ah, tá, é que não dá para ver na foto. Mas senão eu já ia pedir para colocar. Não, já comprei. Assim que eu mudei, eu vendi a que eu tinha de solteira e comprei duas. Foi proposital. Não, perfeito. Por quê? Porque aí a gente também põe equilíbrio ali os elementos, né? O dragão e o nosso tigre. E isso também, se eu tiver uma cama e colocar, por exemplo, eu coloco uma mesinha de apoio só do lado do meu esposo, ele fica muito maior do que eu. Ou se eu coloco só do meu lado, eu fico muito maior que eu. Então gera aquele equilíbrio no relacionamento, no casamento, tá? Então, Uhum. coloque ali do lado da cama, do lado do casal, sempre elementos equilibrados, em alturas equilibradas, tá? E ter esse apoio. Ok. Então, ficou ótimo, Isabela. Perfeito. Que legal. Então, assim, gente, essa aula depois, eu quero que vocês, quem não fez aqui ao vivo, faça essa alteração, tá? Vai fazer no quarto, pode fazer na sala, pode fazer na cozinha, posição de fogão é muito importante, tá? Enquanto você está cozinhando, você priorizar a visão da porta, tá? Não consigo ter a visão da porta. Aí tem alguns ajustes que dá para ser feito, mas em toda a casa, todos os cômodos, priorizem essa, esse posicionamento, tá? Se coloque em uma posição de proteção, vendo a porta com elementos nos lados. Isso, tá? Sempre lembro da cadeira. Eu preciso ter o encosto, eu preciso ter os apoios, eu preciso ter liberdade de caminhar. Essa é a definição do Feng Shui dos animais celestiais. Com isso, a gente aplica cômodo a cômodo, aplica na casa como um todo, ou seja, no terreno, eu posso aplicar no lugar de trabalho, trazendo alguns elementos de suporte para mim, me posicionando num local que eu não esteja com a minha visão tapada, tá? Então, vai posicionando isso em todas os locais possíveis, e sempre que se você precisa se posicionar, fazer uma reunião, conversar com o cliente, qualquer coisa, se posicione em um local que te dê mais segurança. Como? Chega lá e imagina um ambiente rapidamente, conforme ali essa distribuição desses animais, e se posiciona sabendo que você tem uma tartaruga nas suas costas. Essa é o que dá mais segurança, tá? Então, é muito importante você criar digamos assim, este conceito de proteção, porque tu vai levar para o resto da vida. E você vai, com o tempo, se sentindo sempre mais seguro, mais seguro, mais seguro, mais seguro. Tá? Ele muda muito a percepção de posicionamento na vida até. Tá bom? Tem alguma pergunta com relação a esse conteúdo agora? Não, tudo certo. Tudo certo? Tem tempo ainda? Pode falar. Eu queria saber sobre a posição do espelho. A posição do espelho é bom também de ficar assim de frente para a porta? Para a porta pode ser. O bacana do espelho é evitar ele refletindo você na cama. Então, o meu espelho tava desse jeito e eu mudei, porque eu vi um vídeo seu. Aí eu mudei e coloquei ele pro lado, aí ele ficou de frente para a porta, o Não, ele espelho. pode ficar de frente para a porta, pode ficar assim. Mas o mais importante do espelho é evitar ele refletindo você enquanto dorme, tá? Se Uhum, você deitar e olhar, não se ver no espelho, tá tudo certo, uhum, tá? Não tem problema nenhum. ok. Façam isso, tirem fotos, postem lá no grupo depois. Aí a gente vai tirando dúvidas mais específicas conforme vão surgindo, porque é na prática que surgem as dúvidas, né? Então, façam lá, movimentem os seus ambientes, tira foto, põe lá no grupo. Se tiver alguma dúvida, aí eu vou auxiliando vocês para vocês tirarem essas dúvidas e fazer realmente essas movimentações. Tá bem? Tá bem. Já extrapolando meu tempo aqui, mas vamos lá. Queria só falar um pouquinho, então, para vocês também de mais dos meus e-books. Eu trouxe aqui 3 e-books, 2 são novíssimos: Feng Shui completo para banheiros e Feng Shui do chapéu negro prático. São e-books que estou lançando, ainda não estão nem disponíveis para venda, mas estou lançando aí nos próximos dias, que vai falar especificamente desses 2 elementos, traz a parte da visão
Ai, vontade de espirrar. Traz a parte da visão do Feng Shui dos animais celestiais. E, é claro, também traz outras harmonizações, outras correções para serem aplicadas, tanto na casa toda, quanto especificamente no banheiro, que é o vilão, né, das energias da casa. Então, é específico para isso. E o Feng Shui do chapéu negro, que é aquele de aplicar o baguá na planta da casa, tá? Então, ensino passo a passo como fazer isso. E o Casa Próspera são elementos, são dicas específicas para a gente atrair prosperidade através de objetos, através de materiais que são, assim, estimulantes. Mais um aqui, mais uma lista, claro, de e-books maravilhosos. Um e-book só de banhos energéticos para proteger e restaurar especificamente a pessoa. Então, aquele dia que você está bem capenga, você vai lá, toma um banho. O e-book da magia das plantas em casa, que é só sobre as plantas, qual a melhor planta colocar em cada ambiente, inclusive no quarto, na sala, na cozinha, qual é a planta que se adapta com esse ambiente e te traz benefícios. E o último aqui, de limpezas energéticas, que é para falar, então, sobre como a gente manter a energia da casa mais elevada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, para quem está assistindo agora na gravação, mande aqui nos comentários abaixo sobre essas dúvidas. Podem postar fotos também, dicas e questionamentos, que a gente vai estar, então, respondendo a todos e tirando as dúvidas. Gratidão por este momento, por estarem aqui, e até o nosso próximo encontro.